Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. Hoje, nas Cartas para Deus, quero compartilhar essa palavra da parte do Senhor. E o título é esse: Boas notícias não dão ibope. A palavra do Senhor que vai dizer assim em Mateus, capítulo 20, os versículos 18 e 19. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Só até aqui. Bom, essas são palavras do próprio Jesus. São palavras de Jesus na cruz. Aliás, são palavras de Jesus momentos antes da crucificação, momentos antes de ser preso, açoitado e tudo que ele mesmo profetizou, né? Jesus sabia tudo que ele passaria. E ele contou isso aos apóstolos e eles não acreditavam, eles não aceitavam. Mas era uma notícia ruim. E fico imaginando na época quem estava caminhando com Jesus, o quanto as pessoas se comoveram, o quanto as pessoas, os apóstolos sofreram, o quanto Maria, mãe de Jesus, sofreu. E já com as palavras, imagine quando começou, de fato, quando começaram, né, todos esses atos. E para muitas pessoas, aquelas más notícias causavam curiosidade. Aquelas más notícias sobre Jesus causavam movimentação, aglomerações, pessoas provavelmente vieram de fora para presenciar isso. E, infelizmente, o que chama a atenção do ser humano não são as boas notícias, né? São as más notícias. Ninguém que estava no meio daquela multidão, querendo que Jesus fosse crucificado, né? Queria ouvir uma boa notícia, se comovia com o que Jesus fez nessa terra, com as curas, com as libertações, com tudo que Jesus fez nessa terra, com a liberação de perdão, com a palavra, com os ensinamentos da palavra. Ele ensinou, sim, multidões, mas poucos de fato caminharam com ele, principalmente nesse momento. Então, nos dias de hoje não é diferente, né? Nos dias de hoje, se você parar um pouco para pensar, qual foi a boa notícia que você ouviu ontem? Será que você lembra? Será que você lembra qual foi a boa notícia que você viu ontem? A gente, nas mídias, né? A mídia fortalece muito isso. Se você coloca no jornal agora, se você colocar no jornal agora, vai estar mostrando tragédia, vai estar mostrando lugares com problemas. E boas notícias praticamente não aparecem, porque boa notícia não dá ibope, boa notícia não tem destaque. Olha aí no teu Facebook, por exemplo, no teu WhatsApp, ou em algum lugar que dá para curtir o que a gente posta. Se alguém coloca uma boa notícia lá, que alguém foi abençoado, que alguém foi promovido, é uma palavra de Deus mesmo. Esse vídeo, daqui 10 dias, entra nesse vídeo e vê quantas curtidas terão. Bem poucas. Agora, se fosse uma tragédia, se eu estivesse aqui falando de uma tragédia, de algo que aconteceu na minha vida, de um problema, perdi um emprego, separei, contando a minha vida, né? Teriam milhões de curtidas, teriam milhões de visualizações. Porque, infelizmente, o ser humano tá com, foi colocado um cabresto, né? Do ser humano. E o que chama mais a atenção é a notícia ruim, não é a notícia boa. Só que tudo que a gente deixa entrar no nosso coração contamina nosso coração, enche o nosso coração.
Se você fica o dia inteiro atrás de notícias ruins, de informações que não vão te ajudar em nada, aquilo enche seu coração e você só quer buscar aquilo. Se você se enche de coisas boas no seu coração, se você se enche da palavra de Deus em seu coração, você tem palavras suaves para liberar, você tem perdão para as pessoas, você não carrega culpa, você é uma pessoa diferente. Mas nós andamos tão iludidos que as más notícias têm mais influência nas nossas vidas do que as boas notícias. Não estou generalizando também, né? Informações são importantes. Então, a gente saber, por exemplo, que algo aconteceu perto de onde a gente mora, pode nos ajudar a, por exemplo, mudar o caminho, teve um acidente, teve um alagamento, alguma coisa assim. Ou que pessoas estão precisando de ajuda, e aí as pessoas se comovem e ajudam, né? E isso é muito bom. Mas, enquanto nós temos deixado as más notícias influenciar nas nossas vidas, enquanto nós temos ficado com a sensação de que tá tudo ruim, de que nada tá bom, as coisas de fato não estão fáceis, e é bíblico que elas ficarão piores, mas o quanto a gente se envolve com isso, o quanto a gente até deixa Deus de lado para correr atrás dessas coisas, o quanto isso influencia nossas vidas. Influencia muito. Influencia muito mesmo, porque problemas eles existem, não é só para quem não busca a Deus, é para quem busca também. Então, a chuva ela cai pro justo e pro injusto. O sol nasce pro justo e pro injusto. As coisas boas e as ruins acontecem para as pessoas justas e para as injustas. Mas a diferença é que aquele que está nos caminhos do Senhor, aquele que está buscando a Deus, que está buscando na palavra de Jesus, nós vamos passar por isso de uma forma diferente. E nós sabemos que Deus está conosco. Nós sabemos que Deus está conosco. E aqui Jesus deixou claro o que ia acontecer com ele, mas que ele voltaria. Muito claro que ele mesmo disse, antes de tudo isso acontecer, que ele ressuscitaria no terceiro dia. E ele ressuscitou. E ele subiu aos céus e, e ele voltará. Né? A promessa é que ele voltará. E como é que vai estar a sua vida quando Jesus voltar? Se nós ainda estivermos por aqui, como que nós estaremos quando Jesus voltar? Atrás de más notícias, enchendo o nosso coração de coisas ruins, de poluição, de desgraça, ou enchendo nossos corações de Deus, ou enchendo nossos corações da palavra, ou edificando a vida de pessoas, cuidando de pessoas, ajudando as pessoas, que é o que Jesus fez nessa terra. Jesus, a palavra dele diz que ele não veio aqui para ser servido. Ele não veio aqui para viver em palácios, ele não veio aqui para ser coroado, ele veio aqui para servir. E foi o que ele fez. Ele curou, ele libertou, ele ajudou, ele ensinou, ensinou muito. Todo engano que tinha de interpretação da palavra, a palavra de Deus do Velho Testamento, ela é correta, mas ela vinha sendo muito mal interpretada. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é para sempre. Mas a interpretação que nós damos à palavra de Deus sem Jesus, ela nos coloca em equívoco, nos coloca em erro. A Bíblia pode tanto se tornar um instrumento de paz para a vida das pessoas, quanto uma arma poderosíssima para destruir a vida de pessoas, se não for usada com sabedoria. Então, enche seu coração com boas notícias, com coisas boas, com a palavra de Deus. Leve isso para as pessoas, transmita isso para as pessoas. Não deixe as coisas ruins tomarem conta do teu coração, porque isso não te fará bem. A gente se alimentar de coisas ruins, a gente só procurar coisas que não edificam, coisas que nos perturbam,
filmes, séries, novelas, jornal, tudo que a gente busca que é ruim, que traz uma sensação ruim na gente, um sentimento de angústia, um medo, uma insegurança. Quantos filmes você assistiu aí que causaram essa sensação em você? Quantas notícias nos jornais você já ouviu que causaram esse sentimento em você? É por conta disso, porque as más notícias têm esse poder de prender a gente, e a gente fica com aquela sensação de que tá tudo ruim. As coisas não estão fáceis. O mundo não é um mar de rosas. Tem desafios, tem obstáculos, tem dificuldades, mas não é só para quem não segue a Deus, é para quem segue também. Mas a escolha é sua. A escolha é sua. Nós somos fruto daquilo que nós nos envolvemos. O que que você quer ser? É um fruto do meio, no meio de notícias ruins, no meio de tragédias? Ou você quer ser alguém que, no meio de notícias ruins, no meio de tragédias, você tá ali orando pelas pessoas, ajudando as pessoas, buscando a palavra de Deus, a sabedoria de Deus para ajudar a vida das pessoas? A escolha é minha e a escolha é sua. Espero que essa palavra edifique o seu coração, que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.